Senhor Jesus, igreja, boa noite a todos. Glória a Deus. Amém. Estão todos bem, meus irmãos? Graças a Deus, né? Estamos aqui reunidos mais uma vez, né? Para estar na presença do Senhor Jesus e buscar o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém? Que aquilo que vocês vieram buscar, Deus vai vos entregar hoje em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Coloca a mão no alto do coração e vamos adorar o Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus e meu Pai, entramos, Senhor, na Tua presença, meu Pai. Primeiramente para te agradecer, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, na Tua casa, na Tua presença, Senhor Jesus. Pois não éramos merecedores de estar aqui, meu Pai, mas o Senhor nos escolheu e por isso estamos aqui, Senhor. E desde já te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade abençoada que o Senhor tem nos dado. Então eu te peço, Senhor, abençoa grandemente a vida de cada um que está aqui nessa noite. E abençoa também, meu Pai, todos aqueles que não puderam estar aqui nesse momento. Mas o Senhor abraça a todos, em nome do Senhor Jesus. Adore o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus, meus irmãos. Só na presença do Senhor Jesus, meus irmãos, que seremos vitoriosos, que seremos mais que vencedores. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, Em tua presença. em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me tocar. Em tua presença, Só em sua presença, meu Pai. em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, Só em sua presença. em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus
irmãos, somente na presença do Senhor Jesus é onde devemos estar. Então, meus irmãos, que a gente venha buscar grandemente a presença do Senhor. Grandemente, por somente na presença do Senhor Jesus é que iremos habitar em segurança. Somente na presença do nosso Pai estaremos guardados, estaremos seguros. Não há outro caminho, meus irmãos, não há outro. Somente é um só, que é os caminhos do Senhor Jesus. Adore o Senhor, meus irmãos. Aleluia. Oh, Deus poderoso, aleluia, meus irmãos. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Seja batizado com o fogo do Espírito Santo, meus irmãos, neste momento. Receba esse batismo, meus irmãos. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por teu agir. Vento de Deus Sopra. sopra em mim. Oh, Deus poderoso, aleluia, aleluia, aleluia. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por teu Agir. Vento de Deus, sopra. sopra em mim. Quantos querem? Batiza-me com teu fogo. Batiza, Senhor, Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Oh, aleluia. Nos batiza, Senhor, com teu fogo. Oh, Pai amado, glorificado seja o teu santo nome, meu Pai. Glória te damos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Ó Deus do impossível, nos restaura, nos batiza nesse momento. Grandioso és tu, meu Pai. Me esvazia de mim, Se esvazie de si, meus irmãos. me transbordar de ti. Se transborde do Espírito Santo. Os meus dias viverei pra ti. Espírito Santo, me esvazia de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvazia de mim, Se esvazie de si, meus irmãos. me transbordar de Se transborde do poder do Espírito Santo nesta noite. os meus dias Dias viverei pra
Espírito Santo, me esvazia de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvazia de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvazia de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Sim, meus irmãos, se esvazie de si nesta noite, nesse momento, e se transborde do Espírito Santo de Deus. Que esta noite, meus irmãos, você receba o que você veio buscar, e seu bem maior que você vai receber, meus irmãos, é a presença do Espírito Santo em sua vida, em sua casa, meus irmãos. Eu creio, meus irmãos, que a vitória do que você veio buscar já está em suas mãos. Apenas entregue nas mãos do Senhor, que Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Glória te damos, meu Pai. Um barulho diferente, é como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. reacenda essa brasa, Senhor. Batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Levanta a mãozinha assim pra cima. Ó Deus poderoso, batiza com fogo a todos que estão aqui nessa noite, nesse momento, meu Pai. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo?
Que eles saiam daqui cheios da presença do Espírito Santo, meu Pai. Ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Reacende. E viva, Pisa com fogo. Reacende a chama em mim. e viva, Pisa com fogo. Reacende a chama em mim. Levanta uma mãozinha pra cima. Um dia João Batista estava batizando e de repente ele olhou lá atrás e disse: aquele lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e com fogo, e com fogo. A gente vai clamar. acende outra vez. Tua chama em nós, aviva outra vez. Aviva outra vez, acende outra vez. Tua chama em nós, aviva outra vez. Aviva outra vez. Aviva, meu Pai, Acende aviva. outra vez. Acende a Tua chama. chama em nós, aviva outra vez. Aviva outra vez. A nossa geração Tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. a nossa geração. Tem lenha pra queimar, E pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. E me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. e me batiza com fogo. Reacende A chama em mim. Reacende a chama entre nós, Senhor. Reacende a tua chama. O fogo sobre o altar continuará ardendo. Vai arder continuamente, porque tem lenha pra queimar. Nós queremos queimar. Nós queremos queimar. Nós queremos queimar. Aleluia. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Aleluia! A nossa geração tem lenha pra queimar, Grita! pode incendiar e vem nos batizar. nossa geração. Tem lenha pra queimar, pode incendiar E vem nos batizar.
chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Sim, meu Pai. Reacende a chama de cada um de nós. Reacende, meu Pai. Nos batiza com o fogo, com o Espírito Santo. Nos renova, nos restaura. Reaviva a chama de cada um de nós, meu Pai. Pois necessitamos, Senhor Jesus, da Tua presença. Necessitamos, meu Pai, do Teu Espírito entre nós. Por isso estamos aqui, meu Pai, para Te buscar. E que a gente venha, meu Pai, não sair igualmente a gente entrou aqui. Que a gente saia, meu Pai, preenchido do poder do Espírito Santo. Então eu te peço, Senhor Jesus, reaviva cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Reacende essa chama que talvez esteja não apagada, mas esteja cansada, vamos dizer assim, meu Pai. Restaura, que essa chama se torne brasa viva, fervorosa, meu Pai. Que essa brasa, meu Pai, venha reacender essa chama que está guardada dentro de cada um de nós. Pois eu creio, Senhor Jesus, que vamos sair daqui restaurados. Pois necessitamos, meu Pai, dessa restauração. Todos nós, meu Pai, sem exceção. Pois, meu Pai, não somos dignos de estar aqui, Senhor, diante de Ti, da Tua presença. Mas o Senhor nos escolheu. Então, meu Pai, te pedimos, Senhor Jesus, restaura essa chama, reaviva outra vez. Sabemos que somos errantes, Senhor, somos falhos, somos pecadores, meu Pai. Mas muitas das vezes pecamos sem ao menos estar sabendo que estamos pecando, meu Pai. Outras vezes, meu Pai, por pura ignorância, Senhor. Então que essa chama do Espírito Santo venha restaurar, reavivar cada um de nós, meu Pai, nessa noite. E que a gente venha sair daqui, Senhor Jesus, purificado, restaurado, Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abraça cada um de nós nesse momento, nessa noite, meu Pai. Abraça cada um de nós, pois, meu Pai, somos pequenos demais e necessitamos muito, Senhor Jesus, do Teu auxílio. Necessitamos muito, meu Pai, de Ti. Que o Senhor venha nos guiar a cada minuto da nossa vida, meu Pai. Então eu te peço, Senhor Jesus, abraça cada um de nós, restaura essa chama, reaviva outra vez a cada um de nós. Eu creio, meu Pai, que a vitória que eles vieram buscar, hoje eles vão levar para casa, Senhor Jesus. E vão sair daqui, todos nós, preenchidos do poder do Espírito Santo. É isso que eu te peço, meu Pai, e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Adore o Senhor Jesus, meus irmãos. Deus pode fazer maravilhas, meus irmãos, na vida de cada um de nós. Creia no Senhor Jesus somente. Oh, aleluia. Você foi chamado. Porque você foi chamado. Escolhido. Você é o escolhido. Você vai ser vaso. Você vai ser vaso. Usado por Deus. Usado por Deus. Já começa a prova. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Os teus olhos choram. Deus está te moldando. Deus está te moldando, meus irmãos. Deus não dá a prova. Ele não dá a prova que tu não suporta. Que você não suporta. Pois toda vitória tem que ter um preço. Tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso. Ele faz mais que isso para te ajudar, meus irmãos. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas.
Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Esse é nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, meus irmãos, tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Ó Deus poderoso, aleluia, meus irmãos, aleluia. Glorificado seja o teu santo nome, meu Pai. Deus não dá a prova que tu não suportas, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, Chega as boas novas. quem te viu no vale vai se admirar. Esse Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível, Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Só Ele faz. Tudo Ele faz. Sim, meus irmãos, Deus agita o mar, Ele remove montanhas, Ele faz mais que isso para te ajudar, meus irmãos. O nosso Deus é poderoso, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Às vezes passamos por provas, meus irmãos, mas é necessário, porque toda vitória tem que ter um preço. Mas passado tudo isso, chega as boas novas. E quem te viu no vale vai se admirar com a transformação que o nosso Deus fez na minha vida e na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória te damos, meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Deus poderoso. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. O nosso Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. O meu Deus não falha, Ele não falha. Não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá
Sim, meus irmãos, Deus proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo Falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. E Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Sim, meus irmãos, Deus proverá em toda e qualquer situação da nossa vida, independente de qual seja ela que estejamos passando. Deus proverá. Não importa qual situação seja, meus irmãos. Eu não sei, mas o Senhor Jesus o sabe. Então entregue nas mãos do Senhor Jesus, que Ele proverá toda e qualquer situação. Simplesmente coloque nas mãos do Senhor, creia somente e tudo Ele fará na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Bem forte para o Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, podemos sentar? Meus irmãos, abram a Bíblia em Mateus 7. Glória a Deus, meus irmãos. Todos encontraram, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, coloquem a mão no alto da Bíblia. Feche os olhos. Senhor Jesus e meu Pai, te pedimos, Senhor Jesus, que essa palavra, meu Pai, venha edificar a vida de cada um de nós, pois sua palavra é viva, é esperança, é restauração, é escudo, é fortaleza. Então eu te peço, meu Pai, abençoa a todos nós que estamos aqui, meu Pai, que essa palavra do Senhor venha nos guiar os nossos caminhos, porque aquele que busca, acha. Então viemos aqui te buscar, meu Pai. Viemos te buscar. Então que o Senhor Jesus se permita que a gente o ache. E que a gente venha sair daqui fortalecido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Mateus 7, versículo 7. Tá bom, meus irmãos? Mateus 7, versículo 7. Amém?
No título aqui, meus irmãos, diz: Jesus incita a orar. Então, meus irmãos, que a gente venha orar, né? De coração aberto para o Senhor, não é verdade? Porque aquele que busca, acha. Amém, meus irmãos? Que a gente venha buscar com amor, né? Coração puro. Porque Deus não habita no coração impuro, não é verdade? Então que a gente venha buscar de coração limpo, de coração aberto. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos aqui no 7, né? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Então, meus irmãos, que a gente venha buscar, né, o Senhor Jesus. Porque aquele que bate na porta do Senhor Jesus, a porta vai se abrir para ele. Amém, meus irmãos? E que a gente venha bater nessa porta, que é do Senhor Jesus, para que ela venha se abrir e a gente venha morar com ele. Amém, meus irmãos? Porque aquele que bate, a porta abre. Aquele que busca, recebe. Amém, meus irmãos? Que a gente venha buscar, não só de boca, não é verdade? Mas de todo o coração. De todo o coração, meus irmãos. E orar sempre, nunca esmorecer. Amém, meus irmãos? Amém? Porque muitos aí no mundo, eles estão perdidos, não é verdade? Estão perdidos. Eles estão sem saber em qual porta bater. A verdade é essa. Mas a palavra nos ensina, né? Que a gente deve bater na porta, que é do Senhor Jesus. Não é verdade, meus irmãos? Se aqueles que estão no mundo ouvissem essa palavra, se deixassem ouvir, com certeza a vida deles ia mudar. Como a nossa vida mudou, não é verdade? Porque a gente se permitiu, né, ouvir uma pequena palavra do Senhor Jesus. E Ele fez uma transformação tremenda nas nossas vidas, não é verdade, meus irmãos? Né? Então que a gente venha orar para que aqueles que não se dão a oportunidade, né, de ouvir a palavra do Senhor, eles venham buscar. Porque só há um caminho. Somente um caminho, meus irmãos. Então que a gente venha orar por nós e por eles também, não é verdade? Não só por nós, mas por eles também. Porque eles estão cegos, eles estão mudos. Mas se eles vierem bater na porta certa, pode ter certeza que a vida deles será transformada. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos aqui no 8, não é isso? Pois todo aquele... Desculpa, perdão, irmãozinho. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, meus irmãos, pois todo aquele que pede, recebe. Não é verdade? Então vamos pedir por aqueles que estão perdidos nesse mundo aí afora. É certo que o mundo já é do maligno, mas nós temos um Deus mais poderoso ainda, não é verdade? Maior o que está conosco do que o que está com eles. Amém, meus irmãos? Então vamos buscar com força, de coração mesmo. Porque nosso Deus é poderoso. Ele é o Deus do impossível. Pode ser impossível para mim e para você, mas para Ele não. Tudo é possível, mas tudo é possível ao que crê. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos aqui no 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pede pão, lhe dará pedra? Então, meus irmãos, que a gente vinha pedir ao Pai, né? Vinha pedir um fervor mesmo. E aquela brasa que estava quase se apagando, hoje se reacendeu. Na minha vida e na sua vida, pode ter certeza. Porque Ele é nosso Pai. Nós que somos seres humanos, qual é de nós que um filho nosso vai nos pedir um pão, a gente vai lhe dar uma pedra? Não é verdade, meus irmãos? Qual de nós? E somos pecadores, somos desse tamanho, somos muito pequenos. Mas se os nossos filhos nos pedirem alguma coisa, a gente vai fazer o possível e o impossível para atender aquele pedido deles, não é verdade, meus irmãos? Né? E nosso Pai poderoso, que é criador de tudo, não é verdade? Ele é criador de todas as coisas. Então para Ele basta só um estalar de dedos e tudo estará resolvido, não é verdade? Muitas das vezes, para a gente conseguir um pequeno pão para dar para os nossos filhos, é uma luta, realmente, né? É uma luta.
pois somos carne e osso. Na verdade, somos um pozinho, uma poeirinha. Mas mesmo assim a gente vai para a luta, na verdade, no dia a dia, para poder dar o mínimo de conforto possível a nossos filhos, não é verdade? E nosso Pai poderoso, né? Então, meus irmãos, é uma bênção muito grande a gente ter um Pai poderoso assim, não é verdade? Então vamos ter o coração aberto, o coração puro, limpo, né? Para que a gente possa pedir e Ele possa nos atender. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos aqui no 9. Perdão, vamos no 10, né? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais nosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém, meus irmãos? A palavra aqui é perfeita, a palavra do Senhor, né? Ela é bem clara, né? Se a gente que somos perversos, né? Somos pecadores, falhos, somos errantes. A gente sabe, né? Diferenciar o que é bom e o que é ruim para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, né? Todo-Poderoso. Não é verdade, meus irmãos? Então, meus irmãos, é uma bênção. Nós temos a chave para toda a nossa vitória, que é nosso Pai. Não é verdade, meus irmãos? Basta somente crer e pedir. E crer, que é fundamental. E nunca deixar de orar. Orar sempre, sempre. Porque a oração, ela é ouvida pelo Pai. E se você pede ao Pai em oração e de coração aberto, pode ter certeza que Ele entregará a vitória nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aqui no 12, né? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, meus irmãos, tudo aquilo, né, que eu quero que alguém faça para mim, que eu faça para vós. Não é verdade? Porque o que se planta, colhe. Não é verdade, meus irmãos? Então, se você planta coisa boa, pode ter certeza que você vai colher. Você vai ter um retorno excepcional, uma colheita em abundância. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos aqui no 13, né? Olha só o título aqui, meus irmãos. As duas estradas. Ou seja, meus irmãos, só há um caminho a ser seguido. Só um caminho. Há um tempo atrás, eu estava no caminho errado. Estava no caminho tortuoso. Estava preso no vício muito crítico. Estava numa situação muito pesada. Mas depois que eu ouvi a palavra do Senhor, eu vi que só existia um caminho só a ser seguido. Amém, meus irmãos? Um só caminho a ser seguido. Muitos pensam que aí no mundo é uma bênção, vamos dizer assim. Não, é enganoso. Os caminhos do mundo é enganoso, meus irmãos. E eu estava nele. Preso no vício, que eu creio eu que atinge uma porcentagem muito grande da população, não só do Brasil, mas do mundo, que é o alcoolismo. Então, meus irmãos, só há um caminho, que a gente venha seguir somente o caminho do Senhor Jesus, porque não há outro caminho, não há outro. Não é verdade, meus irmãos? E quando eu ouvi a palavra do Senhor, que eu dei ouvidos, Deus disse: não, o seu caminho não é esse que você está seguindo, não. Você não vai mais trilhar esse caminho. E graças a Deus, meus irmãos, hoje eu estou aqui. Não para me engrandecer, não. Pois eu não sou nada. Mas para glorificar o nosso Deus, que Ele é poderoso. Que Ele me tirou de um caminho que não tinha volta. Aos olhos humanos, não tinha. Não tinha volta mais. Mas Deus transforma, Ele restaura, não é verdade? Ele tira do fundo do poço aquele que não tem mais jeito e coloca para se assentar aos príncipes, ao lado dos príncipes. Glória a Deus, meus irmãos.
Não é verdade? Então tudo isso, toda honra e toda glória seja para o nosso Deus. Porque somos muito pequenos, meus irmãos. Muitas das vezes trilhamos caminhos que não tem volta. E eu estava num desses caminhos. Infelizmente eu estava. Eu não me envergonho de falar não, pelo contrário. Eu tenho alegria em falar. Ah, obreiro, mas você não tem vergonha porque você andava embriagado, caía nos cantos? Não, não. Eu tenho orgulho de falar isso. Porque Deus me resgatou de onde jamais alguém poderia me tirar. Não é verdade, meus irmãos? Era um caminho que não tinha mais volta. Mas no momento que eu dei ouvidos à palavra do Senhor, Ele me restaurou, me resgatou. Amém, meus irmãos? Amém? Então, sempre eu passo esse testemunho, meus irmãos, para aqueles que têm passado por situações semelhantes, né, a essa. Nunca desistir, não desista. Bata na porta certa, que é do Senhor Jesus. Bata na porta certa. Se você bater na porta certa, pode ter certeza que você vai ser restaurado. Não importa onde você esteja, não. Porque nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus de milagres, não é verdade? Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui na palavra, né? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos, e olha meus irmãos, aquilo que eu falei, né? Que assim a porcentagem mundial, né, das pessoas que vivem presas nesse vício, né? São muitos, realmente, né? São muitos, eu creio que, sei lá, não tenho certeza, mas uns 60%, 70%, é bem provável, não é verdade? Em torno disso aí. Vivem presos. E se você não se deixar levar pela palavra do Senhor, ouvir e colocar no seu coração, dificilmente você sairá de lá. É muito difícil, meus irmãos, muito difícil. Né? Não é essa viagem que a gente fez agora para o Pernambuco, meus irmãos, mas na anterior, né? Tinha um primo meu que, infelizmente, o vício o levou à morte. Mesma idade que eu, nós tínhamos diferença de um mês assim de idade. E quando eu cheguei lá, eu soube que ele estava no hospital, né? Bem mal. E, infelizmente, com uma semana mais ou menos, ele veio a óbito. Porque ele se deixou levar pelo vício, né? Infelizmente, ele não deu ouvidos à palavra. Porque para os olhos humanos era impossível resgatar ele, sim, aos olhos humanos, não é verdade? Mas para o nosso Deus, não. Mas, infelizmente, ele não deu ouvidos e veio a óbito, infelizmente, meus irmãos. E é muitos assim que vão seguir esse caminho, mas é um caminho errado. É o caminho da morte, não é verdade, meus irmãos? Então, meus irmãos, largo é o caminho e espaçoso, mas é o caminho que leva à perdição. Portanto, meus irmãos, a gente venha desviar desses caminhos, independente de qual seja a situação, mas que a gente venha desviar, não é verdade? Deus me mostrou qual era o caminho que eu andava, que era o caminho do alcoolismo, né? Desse vício terrível, dessa prisão que eu vivia, né? E graças a Deus Ele me botou no caminho certo. E hoje eu desvio desse caminho. Jamais eu quero seguir novamente esse caminho. Não é verdade, meus irmãos? Que é um caminho largo, mas é o caminho que leva à morte, à perdição. Então que a gente venha desviar de todo e qualquer caminho que nos leva à perdição. Qualquer um que seja. Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado, não é verdade? A gente sabe sim, sabe. Então que a gente venha fugir desse caminho, desviar dele e seguir os caminhos do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos aqui no 14, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Olha só, meus irmãos. Apertado é o caminho, né? Estreita é a porta. E são poucos que acertam com ela, poucos. São poucos. Mas que a gente venha buscar sempre.
E nunca esmorecer. Nunca esmorecer. Ah, mas eu estou passando luta. Amém. Porque igual o louvor nos diz, que Deus não dá a prova que tu não suportas. E toda vitória tem que ter um preço. Se você está passando luta, meu irmão, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Independente de qual seja, dê glória a Deus. Porque você está passando por uma prova. E Deus está trabalhando. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos dar um passinho aqui à frente. Vamos para o 24, tá? Está na mesma página, meus irmãos. É só um passinho à frente. Amém? 24, né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Olha só, meus irmãos. Todo aquele, né, que ouvir a palavra do Senhor e as praticar, ele é comparado a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Amém, meus irmãos? Que a gente venha, meus irmãos, edificar nossa casa, nossa fé sobre a rocha. Qual é essa rocha, obreiro? O Senhor Jesus. Ele é nossa rocha, é nossa fortaleza. Lutas vamos passar, meus irmãos, sim, vamos passar. O próprio Jesus passou lutas e era o santo dos santos, não é verdade? E nós que somos pecadores, somos falhos, somos errantes, não é verdade? Vamos passar luta, vamos sim. Mas vamos edificar nossa casa sobre a rocha. A gente edificando nossa casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, não há problema algum que irá nos derrubar. Não há. Não há. Porque o Senhor dos Exércitos está batalhando ao nosso lado. Então, edifique sua casa sobre a rocha, meus irmãos. Edifiquem. E o Senhor Jesus vai batalhar por vós. Pode ter certeza. Amém? Glória a Deus. 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, meus irmãos, não importa qual o vento que vai bater na sua casa, qual tempestade que esteja ao redor dela, não importa. Se ela está edificada sobre a rocha, você pode descansar em paz. Pode ficar em paz. Porque essa rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo está do seu lado. Amém, meus irmãos? Amém? Porque Ele tem o poder de agitar o mar, Ele move montanhas. Então, se nossa casa está edificada sobre a rocha, meus irmãos, pode ficar tranquilo. Pode pôr a cabeça no travesseiro tranquilamente e dormir em paz. Glória a Deus, meus irmãos. Mas edifiquem sua casa sobre a rocha. Somente na rocha, que é o Senhor Jesus, estaremos seguros. Somente. Não há outro caminho. Não há. Não há outro caminho, meus irmãos. Não. Só temos um caminho só a seguir. E esse caminho vai nos levar à salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos no 26. né? E todo aquele que ouve estas minhas palavras e as não praticar, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha só, meus irmãos. Aquele que tiver sua casa edificada que não seja sobre a rocha,
é um perigo. Porque qualquer vento que bater sobre ela vai derrubar. Vai derrubar, meus irmãos. Você que está com a sua casa não edificada sobre a rocha, mas no solo arenoso, tenha muito cuidado. Porque você pode dormir e não acordar mais, porque essa casa pode desmoronar em cima de você. Infelizmente, é a palavra do Senhor, não é verdade? Não são minhas palavras, é a do Senhor. Você tenha cuidado, porque a palavra do Senhor Jesus não cai por terra, não é verdade, meus irmãos? Então, se a gente, por acaso, eu digo a gente, nós, todos nós, que isso é essencial para todos nós, essa palavra, não é verdade? Para todos nós. Se está com a casa meio para lá ou meio para cá, não está um pouquinho da estrutura na rocha, um pouquinho na areia, cuidado. Edifique ela totalmente na rocha, pois só assim estará seguro. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos aqui dar mais um passinho na frente. E vamos em Mateus 11, 28. Todos encontraram, meus irmãos? 11, 28. Amém? No título diz assim: Vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, meus irmãos, todos nós que estamos cansados e sobrecarregados, vamos seguir no caminho certo. No único caminho, que é o Senhor Jesus. Que a palavra dele é bem clara. Vinde a mim todos, sem exceção todos, que estão cansados e sobrecarregados, e ele vos aliviará. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos seguir no caminho reto, justo, nos caminhos do Senhor, que ele vai aliviar toda e qualquer situação que vós esteja passando. Amém, meus irmãos? Amém? Essa palavra é muito bonita, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma palavra, se você ouvir essa palavra e colocar na tábua do seu coração, meus irmãos, a vitória é certa, pode ter certeza. Amém? Glória a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, meus irmãos, que palavra abençoada. Que palavra abençoada, meus irmãos. É a palavra do Senhor, não é verdade? A palavra do Senhor Jesus, ela nos preenche, nos fortalece de uma forma. É só você se deixar que ela entre em seu coração, não é verdade, meus irmãos? A palavra do Senhor é maravilhosa, meus irmãos. Tem momentos que eu fico imaginando assim, sabe? Tão pouco tempo, meus irmãos. E Deus fez uma transformação tão grande na minha vida. Tão pouco tempo. Que eu estava cansado na caminhada que eu vivia. Muito cansado. Muito sobrecarregado. Andando por um caminho que não tinha mais volta. E eu tenho certeza, meus irmãos, uma coisa eu falo para vocês. Se Deus não tivesse me resgatado a tempo, talvez hoje eu não estaria vivo aqui para estar passando essa palavra para vocês. Talvez eu não estivesse. Talvez eu não estivesse, meus irmãos.
Mas é verdade, meu irmão. Jesus é bom demais. E muitas das vezes a gente não sabe nem agradecer, nem ser grato, na verdade, às maravilhas que Ele faz na vida da gente, não é verdade, meus irmãos? É verdade. E hoje está aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus, graças a Deus, não é verdade? Mas tudo isso é para a honra e glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Meus irmãos, vocês compreenderam essa palavra? Amém? Vocês meditem nessa palavra, meus irmãos. Meditem nessa palavra, porque essas palavras elas nos edificam muito. Basta a gente dar só ouvido a ela, não é verdade? E pôr em prática. Não é verdade? E pôr em prática. Porque aquele que não põe em prática é igual a casa que é construída no terreno arenoso, não é verdade? Não vai suportar um vento sequer e vai cair. Não é verdade, meus irmãos? Então que a gente venha pôr em prática. Porque só ouvir, maravilha, é uma bênção. Mas se a gente não pôr em prática também não vai ser de grande valor na nossa vida, não é verdade? Porque qualquer vento que vier, qualquer tempestade, vai derrubar. E depois que derrubar para levantar, só a mão de Deus mesmo, meus irmãos. Somente. Amém, meus irmãos? Amém? Fiquem de pé, meus irmãos, e glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. A palavra do Senhor Jesus, ela, muitas das vezes, meus irmãos, falar a verdade, hoje eu subi aqui no altar só o caco mesmo, acredita? Só pela misericórdia de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela restaura, viu? Parece que eu nem... A palavra do Senhor é maravilhosa, né? É verdade, né, meus irmãos? Que eu subi aqui hoje, olha, Jesus amado, oh Deus. Mas Deus é poderoso, não é verdade? Glória a Deus. Vamos honrar a casa do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, erga para o alto seu dízimo, sua oferta, para que o Senhor Jesus venha abençoar, né? Cada vez mais as nossas vidas. Senhor Jesus e meu Pai, te apresentamos, meu Pai, os dízimos, as ofertas, Senhor Jesus. E abençoa grandemente a vida do teu povo, que eles prosperem grandemente, Senhor Jesus. Para que eles venham, meu Pai, honrar a tua casa. Porque a tua casa, Senhor Jesus, necessita, meu Pai. Necessita muito, Senhor Jesus, de recurso. Porque, meu Pai, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Não tem necessidade de nenhum recurso. Mas a casa do Senhor, sim, para que permaneça de portas abertas. Porque, meu Pai, se não fosse a casa do Senhor de portas abertas, talvez hoje eu não estava aqui, meu Pai, passando essa palavra. Então eu te peço, Senhor Jesus, abençoa grandemente a vida de cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Venham todos receber a unção na palma da mão, aqueles que trouxeram a oferta e aqueles que também não trouxeram. Amém, meus irmãos? Por isso, meus irmãos, é de grande avalia, né? A casa do Senhor está de portas abertas, não é verdade? Porque como a casa do Senhor estava aberta para mim e para muitos que estão aqui, não é verdade? Ela necessita estar de portas abertas para muitos que estão no mundão afora, não é verdade? Né? Necessita sim, porque só na casa do Senhor que estamos seguros, não é verdade? E nos fortalecendo, que é na força da palavra, não é verdade, meus irmãos, né? Então eu creio que Deus vai abençoar grandemente a vida de cada um de nós, para que a gente venha honrar mais ainda a casa do Senhor Jesus, não é verdade, meus irmãos, né? Porque o nosso Deus, ele não precisa de nada disso, né?
mas a casa do Senhor necessita. Não é verdade, meus irmãos? Necessita sim. Porque se não é a casa do Senhor de portas abertas, o que seria de nós, não é verdade, meus irmãos? A verdade é essa, o que seria de nós, né? Não é verdade, o que seria de nós? Amém, meus irmãos? Amém? Meus irmãos, amanhã estamos, né, no segundo dia do voto, né? Da água e do pão, da campanha, não é isso? Estamos no segundo dia. Olha o que diz aqui em Êxodo 25. 25, né? É isso? 23, 25, perdão, meus irmãos. Eita, Jesus. 23, 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Então, meus irmãos, que a gente venha, né, amanhã, estar presente na casa do Senhor Jesus, né, para nos fortalecer com esse voto e perseverar até o fim, né, que a gente venha seguir até o fim esse voto, porque a palavra do Senhor é bem clara, não é verdade? E através da água e do pão, o Senhor Jesus irá retirar todas as enfermidades que estejam ao redor das nossas casas, das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém? Então, que a gente venha, né, seguir esse voto com muita fé. Não é verdade? Porque o Senhor Jesus, Ele fará maravilhas em nossas vidas. Amém? Amém? E amanhã, meus irmãos, teremos, né, 3 cultos muito abençoados em nome do Senhor Jesus, né? Às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 7:30 da noite. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que a gente venha, né, escolher um desses horários para estar aqui na casa do Senhor, né? E cumprir esse voto que foi direcionado do Espírito Santo para o nosso pastor, e ele está nos abençoando. Amém, meus irmãos? Né? Que a gente venha seguir esse voto, porque nosso Deus é poderoso e Ele pode operar milagres em nossas vidas. Amém? Amém? Meus irmãos, vamos para casa. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Sim. Sim, meus irmãos, verdade. Domingo é Santa Ceia, né, do Senhor. Então, que a gente venha a não faltar nessa data tão especial, não é verdade? Que é a Santa Ceia do Senhor Jesus. Para a gente se fortalecer no pão e ser lavado e redimido pelo sangue do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Que a gente venha estar presente aqui nesse dia maravilhoso que vai ser, né? Dia 8. Dia 8, para a gente participar todos juntos da Santa Ceia do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. E se os horários são 7 horas da manhã, né? Aos domingos. E às 19 horas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então que a gente venha, né? Tá todos juntos, reunidos, em uma só comunhão e participar da Santa Ceia. Amém, meus irmãos? Né? A gente participando da Santa Ceia, do sangue do corpo de Cristo, todos os nossos pecados vão ficar para trás e vamos trilhar o caminho certo, que é o da justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, levante tudo para o céu, para o alto, né? E vamos para casa. Senhor Jesus e meu Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que tivemos hoje aqui, na Tua casa, meu Pai. Pois não éramos dignos, Senhor Jesus, de estar na Tua presença, mas o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso e nos deu essa oportunidade maravilhosa, meu Pai. Então, meu Pai, te agradecemos do fundo do coração. E eu também te peço, Senhor Jesus, abençoa os objetos e consagra todos eles que estão para o alto, meu Pai. E leva-os para casa, guardados, livrados e protegidos de todo mal, de todo perigo, Senhor Jesus. Que eles voltem para a sua casa, meu Pai, para as suas casas. Livrados de todo perigo, meu Pai. Os livra do homem mau, da bala perdida, do homem sanguinário, do acidente. Os livra, meu Pai. E os leva guardados e protegidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Bem forte para o Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima oportunidade. Amém? Que Deus abençoe a todos.